Divino Menino Jesus, Nossa Senhora das Dores, São João Bosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, Nosso Senhor nos dá uma condição para admitir-nos no reino dos céus. Essa condição consiste em superar a justiça dos fariseus. A condição aparenta não ser pequena. Na verdade, talvez pouquíssimos dentre nós supere a justiça dos fariseus. Os fariseus, segundo relatam os evangelhos, jejuavam 2 vezes por semana, davam esmola em público, pagavam o dízimo da hortelã, da arruda e de diversas ervas. Condenavam o trato com pagãos e pecadores públicos. Em suma, eram exímios cumpridores das tradições que a própria seita farisaica havia criado, como também eram rigorosos cumpridores da lei de Moisés em seu sentido mais literal. Mas foi justamente essa redução da lei de Deus a um conjunto de práticas exteriores, cumpridas rigorosamente em seu sentido mais literal, foi justamente esse formalismo da seita farisaica que Nosso Senhor condenou quando disse: ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de diversas ervas, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Isso quer dizer, caros fiéis, que, por um lado, Jesus Cristo condena os fariseus, acusando-os de desprezar a justiça de Deus. E, por outro lado, ele nos diz que devemos superar a justiça dos fariseus para que tenhamos parte no reino dos céus. Como então podemos superar a justiça dos fariseus, sendo que Jesus Cristo declara que os próprios fariseus, apesar de tantas práticas exteriores, desprezavam a justiça ao invés de cumpri-la? Pois o erro dos fariseus não consistia apenas em interpretar a lei no seu sentido mais literal. O erro dos fariseus não era tanto o seu formalismo, o seu ritualismo. O coração do farisaísmo, caros fiéis, consistia em não ter coração. Ou seja, trata-se de uma seita que separava a justiça da caridade, como acusa Nosso Senhor no Evangelho: desprezais a justiça e o amor de Deus. Era por causa do desprezo da perfeição interior, era por causa do desprezo da caridade que a seita farisaica se importava tanto em cumprir com rigor os mínimos detalhes da lei e das tradições que haviam criado, em seu sentido mais literal. Na verdade, caros fiéis, o zelo com que um fariseu cumpria a sua limpeza ritual substituía no espírito desta seita a santidade interior. É certo que esse zelo, que esse formalismo e ritualismo se originavam de um desprezo da caridade. Mas também é certo que, reduzindo a lei a um conjunto de práticas exteriores, cumpridas
no seu sentido mais literal, os fariseus também desprezavam a justiça, porque faziam de tais práticas um fim em si mesmo. Pouco importava o espírito com que cumpriam tais práticas. Se eles as cumprissem minuciosamente, isso lhes bastava para se considerarem perfeitos. E isso é, sim, um desprezo da justiça. Esse formalismo e ritualismo farisaico desprezava a justiça na mesma medida em que os fariseus procuravam cumpri-la, porque se tratava de uma justiça sem caridade, uma limpeza ritual sem pureza interior, um zelo exterior sem reta intenção. Portanto, caros fiéis, quando nosso Senhor diz que devemos superar a justiça dos fariseus para que tenhamos parte no reino dos céus, Ele não quer dizer que devemos superá-los em suas práticas exteriores, porque isso seria um fardo insustentável em nossa vida espiritual, como já era insustentável no tempo de Jesus Cristo. Pois ninguém, além dos próprios fariseus, conseguia observar incontáveis regras sobre as menores coisas. Sendo assim, quando nosso Senhor diz que devemos superar a justiça dos fariseus, Ele certamente ensina que devemos reconciliar, que devemos reatar a justiça à caridade em nossa vida espiritual. A caridade, caros fiéis, é aquela virtude sobrenatural pela qual participamos do amor com o qual Deus se ama a si mesmo. Quando uma alma, em estado de graça, pratica as virtudes com caridade, fazendo da caridade a alma de suas virtudes, revestindo as suas virtudes com a caridade, essa alma não procura apenas uma mera perfeição moral, uma mera exatidão em sua conduta moral, porque a caridade submete e ordena todos os nossos atos virtuosos ao amor a Deus, que é o sentido, que é o fim de cada um desses atos. Em outras palavras, caros fiéis, a caridade nos move a procurar a perfeição unicamente porque ela é agradável a Deus, porque cada ato virtuoso serve de meio para exercer e desenvolver a caridade. Isso quer dizer, então, que as virtudes no organismo espiritual não são um fim, mas um meio. Nós não procuramos a humildade, a mansidão, a paciência, a modéstia, a castidade, enfim, nós não procuramos as virtudes por elas mesmas. Nós não procuramos ser perfeitos aos nossos olhos ou aos olhos do próximo. Nós não procuramos ser perfeitos sequer aos olhos de Deus, porque ninguém pode pretender ser perfeito aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, não passamos de criaturas miseráveis, que dependem radicalmente da sua bondade, do seu amor gratuito e imerecido. Nós não procuramos as virtudes por elas mesmas, caros fiéis. Nós não procuramos ser perfeitos aos nossos olhos,
aos olhos do próximo e sequer aos olhos de Deus, porque nossa perfeição moral aos olhos de Deus é como o nada. Se nós praticamos as virtudes, é porque as virtudes servem de meio para exercer e desenvolver a caridade. É por amor a Deus que procuramos adquirir, apoiados na graça divina, a humildade, a mansidão, a paciência, a modéstia, a castidade e as demais virtudes. É por amor a Deus, porque essa perfeição moral é agradável a Deus, na medida em que ela consiste no exercício e no desenvolvimento da caridade. Essa então é a ordem esquecida, tanto pelos fariseus, quanto por aqueles que caem na doença espiritual do farisaísmo. A ordem é essa. Antes de tudo, Deus nos comunica gratuitamente a sua graça e a sua caridade, a partir das quais podemos exercer as virtudes, a partir das quais, vivendo na graça e agindo segundo a caridade, nossas obras serão, finalmente, agradáveis a Deus e meritórias, porque as virtudes, nesse caso, serão meios de exercer e desenvolver a caridade. Somente essa ordem das coisas reconcilia e reata a justiça à caridade, porque reveste de caridade a prática da justiça, isto é, o exercício das virtudes. Isso quer dizer, caros fiéis, que o interior conta mais que o exterior, que nosso estado de espírito, isto é, que nossas motivações, que nossas intenções contam mais que nossas obras exteriores. E aqui reside um problema. Como conhecer o nosso estado de espírito? Como conhecer aquilo que não vemos? Como conhecer com que estado de espírito cumprimos nossas obras exteriores? Sobretudo, quando elas aparentam boa intenção e uma certa perfeição. Para conhecer nosso estado de espírito, caros fiéis, um dos maiores sinais, um sinal infalível de que amamos a Deus, é o amor ao próximo. O motivo, a razão desse sinal nos dá São João em sua epístola. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é perfeito. Nisso é que conhecemos que estamos nele e ele em nós. Se nos amarmos mutuamente. O amor ao próximo é um sinal infalível do nosso estado de espírito, porque aquele que enraizou suas obras exteriores na caridade, procura amar com amor de caridade, mesmo aquelas pessoas que não são naturalmente amáveis, ou seja, aquelas pessoas que nos causam repugnância natural. Além disso, a caridade nos move a amar os inimigos, sentindo compaixão daqueles que nos fazem o mal,
porque esse mal é, antes de tudo, uma ofensa a Deus, além de um prejuízo para si mesmo. Portanto, caros fiéis, o sinal infalível de que reconciliamos a justiça com a caridade é o amor ao próximo. A caridade que exerceremos para com as pessoas que nos causam repugnância natural e para com os inimigos. Nesse sentido, precisamos compreender que não há dois amores de caridade. Há apenas um amor de caridade. Se a caridade é a nossa participação no amor pelo qual Deus se ama a si mesmo, então há uma só caridade, porque há um só Deus que se ama com um amor perfeitíssimo. A caridade é uma só. A caridade é a nossa participação no amor de Deus. Mas, como podemos amar a Deus nele mesmo ou em suas criaturas, é fácil cair na ilusão de que amamos a Deus e estamos adiantados na vida espiritual porque temos gosto pelas coisas santas. Esse sinal, caros fiéis, é ambíguo. Ter gosto pelas coisas santas, pela oração, pela liturgia, pela vida dos santos, pela doutrina católica, enfim, ter gosto pelas coisas santas é um sinal ambíguo, porque frequentemente amamos mais a consolação que nos vem dessas coisas do que o autor dessas consolações, que é Deus. Por essa razão, o sinal infalível de que enraizamos nossas obras exteriores na caridade é quando praticamos a caridade para com as pessoas que nos causam repugnância natural e para com os inimigos. Ou seja, quando somos capazes de tratar com docilidade, com amabilidade e com paciência certas pessoas que nos são mais difíceis. E quando somos capazes de ter compaixão daqueles que nos fazem o mal. A conclusão, caros fiéis, a conclusão a que devemos chegar não pode ser outra. Se num apostolado católico, numa paróquia, numa capela, se todos os membros de um apostolado enraizarem suas obras exteriores na caridade, logo haverá nesse apostolado os frutos do Espírito Santo, como a benignidade, a mansidão, a alegria, a paz. Nós devemos ter uma especial preocupação, um especial zelo em exercer a caridade no apostolado que frequentamos. Porque aqueles que nos veem rezar, que nos veem frequentar os sacramentos, nossos parentes, nossos conhecidos, estes devem ser os primeiros a receber e a perceber em nós esses frutos do Espírito Santo, esses frutos da caridade. É por essa razão que disse o padre dominicano Garrigou-Lagrange: o demônio intervém mais diretamente em certos meios excelentes para impedir o grandíssimo bem que se poderia fazer. Ele busca mais diretamente confundir tudo, mais ainda que nos meios menos bons ou nos meios maus, onde já domina pelas máximas que aí são difundidas e pelos exemplos
que aí se encontram. Como se vê pelo Evangelho e pela vida dos santos, o inimigo das almas semeia a cisânia entre os melhores, colocando na imaginação como que uma lupa, que transforma um grão de areia numa montanha. Que não seja assim entre nós, caros fiéis. Que nosso apostolado seja sempre um celeiro dos frutos do Espírito Santo, para que não nos enganemos quanto ao estado da nossa alma, porque temos gosto pelas coisas santas, porque temos gosto pela lei de Deus. Mas estejamos certos de que a caridade reina em nossa alma pela forma como tratamos o nosso próximo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.